Olá, olá, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou o Lino Bertrand e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um chamado especial, uma jornada de herói diferente, um chamado muito mais do que especial, um chamado para o equilíbrio planetário. Vocês estão vendo como é que nós estamos vivenciando aí esses dias, né, esses últimos dias. Eu estou aqui ao vivo e esse encontro aqui vai virar tanto o podcast de hoje quanto o vídeo da semana que vem do Jung Time. Então, praticamente a gente não vai fazer muita edição, tá? Nisso tudo. Olá, Ana Inês, tudo bem? E esse daqui é um chamado, realmente ele vai ser diferente. Ele não vai ser, no caso do podcast, uma conversa ou com o Rafael, ou então com algum colaborador, com alguém e tal, mas sim realmente um chamado, uma reflexão sobre o que vem acontecendo esses dias, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. A gente vê, obviamente, nunca parou de acontecer situações, por exemplo, de corrupção e tudo mais, mas parece que tudo vem ficando muito mais intenso. Por outro lado, também a gente tem muitos e muitos chamados de várias linhas de pensamento, várias linhas de religiosas, ou então de consciência, né? Vários movimentos de consciência, para que a gente possa fazer uma reflexão, uma meditação, algo assim. Eu queria aproveitar esse movimento, relembrar um pouquinho o que vem acontecendo agora, nesses últimos dias, e também fazer um chamado para vocês. E é um chamado diferente, um chamado nesse sentido mesmo, ao equilíbrio planetário, não só meditativo, mas eu já vou explicar isso no final desse encontro aqui, tá bom? Então a gente vê uma guerra civil acontecendo no Brasil, em vários lugares, né, no Rio de Janeiro, né, o tráfico, polícia cada vez mais ostensiva e um monte de gente com problemas sobre aspectos psicológicos e com problemas também de segurança na vida. Hoje esse encontro, Marcelo, não é para falar sobre o processo terapêutico. Essa pergunta você pode enviar, por favor, lá pro nosso e-mail, tá? contato@jungnapratica.com. No caso do podcast, é podcast@jungnapratica.com. Hoje é um horário para falar sobre um chamado para o equilíbrio planetário, justamente o título aí desse vídeo, baseado na reflexão do que vem acontecendo agora ultimamente nesses dias, tanto aqui no Brasil quanto fora do país. Então, aqui no Brasil, as guerras civis, as situações de falta de segurança, de situações de corrupção e tudo mais, parece que o ser humano vem cada vez mais assim mostrando o seu lado negro, digamos assim. O norte-coreano lá, né, o Kim Jong-un, né, assim que pronuncia, nem sei direito como é que pronuncia o nome dele, mas também falando de bomba H, mandar bomba de hidrogênio, de fazendo testes nucleares. Por outro lado, o Trump aí sendo incoerente com as situações diplomáticas. Parece que a gente está vivendo um movimento de intenso, uma situação onde a sombra coletiva vem acontecendo de uma maneira muito intensa. E aí a pergunta é, o que eu posso fazer para resolver isso daí? O que eu posso fazer para ajudar a resolver isso? Por outro lado, também a gente tem queimadas que vão destruindo nosso Brasil aqui. Em setembro agora é o mês de maior número de queimadas na história aqui do país, né? E não só do país, como de outros lugares também. Então, assim, a situação aí, né, do juiz que liberou aí, entre aspas, a cura gay,
Então, assim, tem uma série de conflitos. Parece que as pessoas, o ser humano em geral, o contexto do movimento mundial vem num conflito muito grande, conflito sombrio, um conflito onde as guerras estão aflorando, as guerras externas, as guerras internas, e nesse movimento eu vou observando, né? Veja lá o México lá, 286 mortos no terremoto, né? Até agora, magnitude do terremoto de 7,1, negócio absurdo. Por outro lado, furacão Maria lá, passando por Porto Rico, né? Ali mesmo nos Estados Unidos ali, furacões, e aí a natureza começa a se pronunciar também. Então parece que a gente vai vivendo um movimento onde tanto o ser humano causa uma crise por conta de um conflito muito grande de interesses e tudo mais, mas uma crise onde a sombra vem aflorando cada vez mais intensa. Por outro lado, a própria natureza vem trazendo para a gente uma situação de, puxa vida, começa a pensar aí, vocês não são donos de tudo, vocês não são os donos do mundo, né? Então, parece que traz para a gente uma reflexão dessa. Todos nós que ansiamos por mudança, precisamos realizar algo para que haja um equilíbrio dessas forças. Ora, parece então que o mundo vem num processo onde a sombra começa a aparecer. Não podemos negar a sombra. Se a gente negar a sombra, se a gente negar que esses fatos que nos deixam tristes no dia a dia, se a gente negar que eles são reais, se a gente fingir que eles não acontecem, porque muitas vezes nós estamos longe desses movimentos, dessas situações, tanto causadas pelo homem quanto causadas pela natureza, a gente reforça. Se a gente negar, a gente reforça. Então, ao invés de negar, assumamos a nossa responsabilidade em relação a isso e vamos fazer alguma coisa diferente. Então, o chamado de hoje é: o que você pode fazer para o bem, para o equilíbrio planetário? O que você pode fazer para o bem, para equilibrar a balança? Não de forma forçada, mas de forma natural. O que você tem dentro de você que pode fazer com que aplaque, que contribua para o equilíbrio de coisas melhores, para que coisas melhores aconteçam? Eu, junto com a Bia, minha esposa e tal, a gente conversou num outro contexto, mas esse contexto serve, né, para isso. Nós vamos agir de uma forma diferente. Nós acreditamos que com a melhoria da consciência das pessoas, naturalmente as ações melhoram. Passa-se a ter menos aspectos sombrios tomando conta da vida. Em segundo lugar, né, por consequência, uma vida mais saudável e não ligada ao aspecto sombrio, e não sendo dominada por algum aspecto sombrio. Logo, também menos possibilidade de reação no sentido negativo. Eu e a Bia, a gente resolveu abrir alguns fins de semana ou algumas semanas no ano para levar o nosso conhecimento para as pessoas, para que elas possam clarificar tanto conceitos junguianos quanto conceitos de autoconhecimento e da vida. Então, essa é a forma ativa mais coerente que a gente resolveu usar o nosso talento para contribuir com o equilíbrio dessa balança. Então, a partir provavelmente do ano que vem, eu e a Bia vamos escolher a Bia, minha esposa, tem um trabalho com a biologia da intuição, vamos escolher alguns períodos no ano, 4 ou 5 períodos no ano, de fim de semana e tal, e nós vamos ministrar workshops
gratuitos. Quando eu falo gratuitos, quer dizer que nós não vamos receber por isso. Obviamente, a gente vai precisar que haja o pagamento dos custos, então a gente vai colocar um valor simbólico para que haja o pagamento dos custos. Então a gente pretende rodar Brasil e mundo, levando tanto conhecimentos junguianos quanto de autoconhecimento, de arte, arte-terapia, de filosofia, como de intuição, né, a biologia, etc. Então, a partir do ano que vem, a gente vai separar esses dias e horários, né, esses períodos, esses 4, 5 períodos, para isso. Então, o objetivo é que os custos dessas viagens e tudo mais sejam pagos, mas nós não vamos ganhar, né, ter lucro com isso. A ideia é disseminar esses conhecimentos, tudo isso que a gente já sabe, que a gente já vivenciou, que podem contribuir com a consciência das pessoas. Isso é algo que nós vamos realizar e fica aberto então para que você, se queira, que a gente leve, que a gente vá para aí, para o lugar onde você mora, passar um workshop, um dia de palestra ou mesmo algum curso específico, né? Obviamente a gente vai analisar o que vai ser melhor para a gente fazer, mas a gente vai só com os custos pagos, ok? Então isso é o que a gente viu que a gente pode fazer no sentido de equilibrar essa balança, colocando mais consciência, quando a gente coloca mais consciência, menos aspectos sombrios acontecem, menos reações que vão tomando uma proporção tal que permitem que as catástrofes aconteçam, que permitam que sejam catástrofes naturais ou sejam catástrofes partidas do próprio ser humano. Então, essa é a nossa ação para o equilíbrio dessa balança entre o bem e o mal. E você? Eu quero te fazer um chamado também. Depois eu vou elaborar melhor isso daqui, vocês vão ficar sabendo como é que a gente vai fazer esse chamado. A gente vai abrir portas e oportunidades para que você realize esse chamado. Mas eu já estou começando, aproveitando esse movimento mundial que está acontecendo agora, realizando um chamado para você. E você? O que você pode fazer para o equilíbrio da balança? Não precisa ser nada tão que ocupe tanto o seu tempo, né? Mas um pouco. O que é o seu dom reconhecido? O que é o seu talento? E como é que você pode usar o seu dom, o seu talento, ou mesmo uma vontade de somente contribuir? O que e por quanto tempo? Escolha um período, escolha um dia, escolha um horário, faça alguma coisa, mas faça de modo consistente. Se é algo que você vai despender 2 horas por semana, despenda. Se for para despender 1 hora por mês, despenda, mas sempre, todo mês, despenda esse tempo para contribuir com esse equilíbrio da balança através do seu dom. O seu dom para o bem de todos. Qual é seu talento? O que você pode fazer para contribuir com o seu próximo, que muitas vezes pode estar próximo de você aí, mas que pode também estar longe de você? O que você pode fazer? Pense, analise e fique com esse chamado para você. O bem de um para o bem de todos, para o bem comum. E com isso eu quero iniciar um grande movimento natural, que seja natural por vontade individual de cada um, mas um movimento que comece a equilibrar essa balança. Obviamente existem muitos movimentos que fazem isso também, mas eu quero aproveitar que nós estamos juntos há tanto tempo para instigar esse movimento. E depois eu vou querer saber o que é que você está fazendo para esse movimento acontecer. Posteriormente a gente vai dar um nome para esse movimento, o bem de um para o bem de todos. Eu não sei como é que vai ser esse nome, aliás, se você tiver uma sugestão de nome,
me responda, me manda um e-mail, podcast@yognapratica.com, ou então aqui nos comentários desse vídeo, com uma sugestão de nome para esse movimento. Esse movimento que pretende equilibrar a balança sombria que vem acontecendo hoje, a balança entre o bem e o mal. Ou você acha que isso vai se equilibrar sozinho? É preciso que cada um acione alguma coisa. E se você já aciona, coloca nos comentários aí. Manda um e-mail para mim, que você já faz isso, para que você se junte já a esse movimento. Ok? Então fica aí um chamado diferente, um chamado que é um chamado de herói, para uma jornada heróica, mas uma jornada heróica em função do bem maior e não do bem individual. É isso. Muito obrigado e até o próximo.